A paz do Senhor, queridos, queridas, amados e amados em Cristo Jesus. É muito bom estarmos novamente aqui no nosso programa, no nosso canal Momento de Meditação e Algo a Mais. Nós já havíamos dito no vídeo da semana passada, no vídeo anterior, melhor dizendo, que nós estaríamos fazendo um sorteio em comemoração aos nossos 300 inscritos, não é? Festa, aquela coisa toda. E orientamos no vídeo passado que os irmãos deveriam mandar um e-mail para o e-mail que estava fixado no primeiro comentário para poder concorrer. Então, assim, a gente sentiu uma dificuldade aí dos irmãos, a gente não sabe se teve um problema técnico, talvez tenha tido algum problema técnico do e-mail, alguma coisa, não é, de chegada, talvez você tenha mandado e a gente não conseguiu receber. Ou, como a nossa audiência é um pouco mais madura, talvez tenha também tido alguma dificuldade em relação a isso, ou talvez você tenha alguma dificuldade em relação a essa palavra sorteio, eu não sei. Mas assim, se você mandou e a gente não conseguiu registrar, a gente pede desculpa. E o que a gente queria fazer? É que você pudesse fazer de uma outra forma. A gente vai tentar facilitar. A gente entendeu que seria bom facilitar. Então, facilitando, vai ser o seguinte, a gente vai dar mais essa semana, só que vai acontecer da seguinte maneira. É só você entrar no comentário aí e colocar a palavra Bíblia, tá bom? Então você precisa fazer um comentário apenas com a palavra Bíblia. Depois você pode fazer outro comentário, mas faça um comentário com a palavra Bíblia. Pronto, você fez esse comentário com a palavra Bíblia, você já vai estar concorrendo, tá certo? Aí depois você faz outro comentário. Ah, pastor, eu tenho dificuldade de fazer um comentário aqui no YouTube. Procura o seu neto, não é? Seu sobrinho, sua sobrinha, sua neta. Tem alguém aí perto de você aí, não é? Que a gente tem uma audiência um pouco mais madura, que vai te auxiliar aí, mas por favor, vamos participar. Olha aqui a Bíblia, ó. Linda, eu até tinha gravado tirando o plastiquinho da Bíblia para mostrar, entendeu? Uma Bíblia linda, de capa de couro, ó. Bíblia bonita mesmo, tá bom? Então, participe aí, tá? Essa Bíblia vai chegar até você, tá certo? Então, comente aí, Bíblia, pronto, já tá valendo, beleza? Então, se você tiver dificuldade para comentar, tenho certeza que tem alguém perto de você aí que pode te ajudar aí nesse comentário para que você comente a palavra Bíblia, tá bom? Vamos dar toda essa semana aí para que você faça isso e aí esperamos que no próximo vídeo a gente possa estar trazendo aqui, possamos estar trazendo o sorteio aqui, e aí a Bíblia vai chegar até você. É claro, a gente gostaria que todos os 300 pudessem ter acesso a alguma coisa, seria uma bênção para nós, se desse essa oportunidade. Mas como uma maneira de manifestar nossa gratidão, nosso agradecimento, não é? A você que está aqui com a gente, é só uma maneira de manifestar nossa gratidão, que alguém possa ser abençoado, presenteado. De repente você já tem um monte de Bíblia, né? E aí você pode presentear alguém com essa Bíblia, não tem problema nenhum, né? De repente você está evangelizando alguém, está ministrando na vida de alguém, você pode pegar essa Bíblia aqui e pode abençoar a vida dela também, a vida de alguém. Tá tudo certo, é seu, não tem problema nenhum. Nós não vamos ficar preocupados com nada, não. Tá bom? Então espero que tenha ficado mais fácil, mais simples, para que a gente possa ter acesso a te abençoar aí. Tá bom? Deus te abençoe. Uma bênção estarmos juntos. Vamos com a continuação aqui do nosso tempo de hoje. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto que se você tem alguma intimidade com a Bíblia, você já deve saber de qual é salteado, não é? Sem até usar o recurso de abrir. Mas se você quiser abrir também, é interessante, sempre bom a gente manusear a palavra de Deus. Mas eu queria hoje ler o versículo que é conhecido como a Bíblia em miniatura, não é? Que é João 3,16, que diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem. Esse é o maior ato de generosidade, não só da terra, mas o maior ato de generosidade, se a gente for contar os céus, a terra, se a gente for contar o universo, as galáxias, se a gente for contar o cosmos, se a gente for contar cada país, cada ser humano, cada pedacinho de terra ou de água, não importa o que a gente somar nessa conta, este é o maior ato de generosidade de um ser que a gente pode conhecer em toda a história, não só humana, não só da Terra, mas em toda a história. Esse é o único ato, ou o maior ato de generosidade. Porque a Bíblia declara que Deus deu. E é interessante que esse ato de dar, não é? Esse ato de dar, esse ato de entregar, não é? O seu único filho. Tem uns shorts aí para trás que eu explico por que Jesus é o único filho. Procura aí que você vai achar. Por que Jesus é chamado o único filho se nós também somos filhos de Deus. Mas está lá nos shorts. Mas é interessante que a gente possa entender que Deus, primeira coisa é que Ele deu. Esse ato de dar é um ato altruísta, é um ato de generosidade, não é? É um ato voluntário de generosidade. Porque dar precisa ter essa fonte dentro de nós, como um ato de generosidade. E a vida, ela só flui, ou ela só deve fluir, ou a fluidez da vida, ela acontece tanto para a gente quanto para o viver, quando ele é movido por atos de generosidade, com atos de dar, com atos de entrega, com atos de compartilhamento. Então, eu queria louvar a Deus porque esse tempo que a gente tem aqui no canal é um ato de generosidade, não é? É um ato de generosidade de pessoas que estão aqui, que se engajam, que trabalham, que estudam, que se dedicam a esse tempo, não é? De preparar tudo isso para poder ofertar uma palavra, para poder dar uma palavra, para poder entregar uma palavra. E é claro que do outro lado também tem ato de generosidade, o ato de você nos dar o seu tempo. O tempo é algo muito precioso, mas você, de uma forma muito generosa, dá esse tempo para que possamos ofertar a você também essa palavra, essa mensagem. Depois você, na sua generosidade, você ainda compartilha, você oferece, você passa para frente essa mensagem. Significa dizer que essa corrente de generosidade, ela vai acontecer. Então é importante que você entenda que a vida não pode acontecer e fluir sem esses compartilhamentos, sem esse dar, sem esse doar, sem essa entrega. Ela não acontece. Então, assim, essa consciência vai tirando de nós os atos egoístas, mesquinhos, avarentos, apegados, que a gente precisa ir vencendo todo dia na nossa vida, no nosso coração. Mas olha que interessante. Primeira coisa, antes do dar, ele diz porque Deus amou. E o apóstolo Paulo, completando esse raciocínio de João, ele vai dizer assim: e nisto Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, esse ato de dar, ele não só é um ato generoso, altruísta, mas ele é um ato de um amor que a gente não tem como medir, porque a gente não merecia. Você, muitas das vezes, até é capaz de dar alguma coisa por alguém que merece. Mas e por alguém que não merece? Você seria capaz de doar, de dar alguma coisa para alguém que não merece? Muitas das vezes nós nos negamos a uma pessoa que bate na nossa porta no farol, ou na rua, ou em algum lugar, e a gente vai medir o merecimento dessa pessoa. Acho que ela não merece que eu a ajude, ela não merece que eu doe, ela não merece que eu dê, ela não merece que eu compartilhe, não é? Muitas das vezes a gente mede essa nossa generosidade pelo merecimento do outro, ou pelo merecimento de alguma coisa. Mas é interessante que se Deus fosse medir o amor dele, dessa disposição de dar pelo nosso merecimento, não teria acontecido. Mas nisto Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ele deu, num ato de amor,
incondicional. Então, quando a gente é chamado para isso, aí a coisa fica um pouco mais apertada, né? A gente aperta um pouco mais. É verdade? Por quê? Porque a gente sempre vai medir o merecimento do outro. Mas você precisa entender que esse ato de generosidade, de dar, ele não pode ser medido assim. Por quê? Porque ele não só faz bem para o outro, ele faz bem para nós. Primeiro ele vai fazer bem para você, foi algo que fez bem para Deus. Fez bem para o Senhor. Por quê? Porque ele está dizendo para que todo aquele que nele crê, ouro condicional, tenha uma oportunidade de não perecer. Então isso fez bem para Deus, por quê? Porque ele promoveu uma condição de uma forma doadora de que na escolha ainda da pessoa ela não pereça, mas tenha vida eterna. Que coisa maravilhosa. Então esse sentimento, esse prazer de você promover, de você participar da escolha de alguém, ela tem uma escolha agora. Ela pode escolher, ela pode se salvar, ela pode... se ela vai tomar a decisão ou não, eu não sei, mas eu, graças a Deus, posso me sentir bem por ter sido usado de uma forma generosa e altruísta para que ela pelo menos tenha uma escolha de decidir, de tomar uma decisão do que ela quer fazer. E eu participei dessa graça na vida de alguém para que ela pelo menos tivesse uma escolha, para que ela tivesse em algo de que ela pudesse tomar uma decisão melhor. Então isso deve fazer bem a gente, deve fazer bem. É interessante que Jesus, no Sermão da Montanha, vai dizer que o que a mão direita faz, que a mão esquerda não veja, não é? Ou seja, está dentro dessa ideia, não é por um merecimento do outro, mas é alguma coisa que faz bem a gente, que a gente tem a condição de entender que a vida, ela flui à medida que eu tenho essa graça de dar, de doar, não é? De compartilhar, até porque dessa terra a gente não vai levar nada. E a terceira coisa interessante que ele fala é que ele deu o seu único filho. Quando essa expressão é o seu melhor. Ele não deu o pior, ele não deu da sobra, ele não deu do resto. Não, ele deu o seu melhor. Então o terceiro aspecto aqui desse altruísmo de Deus é que ele deu como um ato de amor, porque não foi por merecimento, mas ele também deu o seu melhor. Nós, nesse sorteio da Bíblia que você participou, nós tentamos dar o nosso melhor. Todo o tempo que nós estamos aqui, nós estamos dando o nosso melhor. Talvez você pode até achar que não é muito bom, mas é o nosso melhor. Talvez você tenha críticas e correções a fazer e está tudo bem, mas é o nosso melhor. Nós estamos aqui buscando dar o nosso tudo, o nosso melhor. O melhor que a gente pode dar, o melhor que a gente pode oferecer. Então eu queria convidar você, nessa mensagem desse sorteio da Bíblia, de que você possa continuar buscando dar o seu melhor. Uma das coisas, é claro, que a gente luta muito no coração da gente é sobre a ingratidão, não é? Então talvez você tenha desistido por causa da ingratidão. Mas olha que interessante, ele diz assim no texto, para que todo aquele que nele crê, ninguém é obrigado a crer. Então ele não tem no coração de Deus nada movido em torno de gratidão. Por quê? Porque todo aquele que nele crê está no condicional, se você é uma escolha. Mas eu estou generosamente provendo o meio de que você faça uma escolha melhor. Mas também não vou me sentir com esse sentimento, não vou ter esse sentimento de ingratidão se você decidir o contrário. Eu fiz, eu dei, porque isso está em mim, isso não está no outro, isso está em você, isso está em nós. Então eu convido você, depois dessa mensagem, a não deixar que nada e nem ninguém roube a graça de você ser um homem generoso, uma mulher generosa, uma família generosa, de abençoar, de compartilhar, de ministrar, não é? De dar, como um ato de amor, um amor altruísta e um amor incondicional, o seu melhor, o tempo todo. E aqui não estamos falando só de dinheiro, como eu falei no início, você está dando o seu tempo, né, de estar aqui, mas que você possa doar o seu carinho, sua atenção, seu amor, sua companhia, não é? Seu abraço, sua presença e tantas outras coisas que a gente doa, que a gente entrega.
E que muitas das vezes, em todos esses aspectos, não virá em troca. Mas isso somos nós. Faz parte do nosso caráter, faz parte de quem somos, faz parte da nossa vida. Eu convido você com essa mensagem a não deixar e não permitir que nada e nem ninguém roube o altruísmo, a generosidade, a capacidade de dar, de abençoar e de compartilhar, que existe dentro de você. Isso faz bem para você, isso é o melhor para você, faz com que a sua vida flua e aconteça de uma maneira diferente. Mas eu tenho uma outra palavra para você, para a gente encerrar. É que tudo isso também é uma semente. Não se esqueça não. E ele já colheu bilhões de pessoas espalhadas sobre a terra que creram, para que todo aquele que nele crê. Então nessa semente de dar o seu único e o seu melhor, houve uma colheita abundante, porque bilhões de pessoas ao redor do mundo se declaram cristãs, que creram no presente, no melhor que Deus deu, seu único Filho, Jesus Cristo. Olha que colheita extraordinária, não é? Então todo ato de generosidade também é um ato de semeadura, e toda semeadura promove uma colheita. Seja aqui ou seja na eternidade, mas todo ato de generosidade é uma semeadura, e toda semeadura produz uma colheita. Que Deus te abençoe com essa palavra, em nome de Jesus. Vamos orar? Já está chegando o sorteio, mas vamos orar antes. Por favor, feche seus olhos, curva sua cabeça. Querido Deus, obrigado pela graça de nós estarmos aqui nesta oportunidade, de poder ministrar uma palavra daquilo que a gente conhece como a Bíblia em miniatura, que é o versículo da maior expressão do amor de Deus por cada um de nós, que levou a ele a ter o ato de dar o seu único, o seu melhor. Obrigado a Deus, porque por causa desse ato de generosidade é que nasceu em nós a esperança da vida eterna. Nos ajude, Senhor, a continuarmos compartilhando a nossa vida com atos de dar, de generosidade, de compartilhar, de abençoar, de ministrar na vida de alguém, sem esperar nada em troca. É difícil, muito difícil mesmo, mas que seja altruísta e que a colheita que vem sempre do Senhor possa nos alcançar no seu devido tempo, no seu tempo certo. Mas que essa seja a marca da nossa vida, porque quando a gente tem a marca da generosidade, a gente tem a marca do coração de Deus. Obrigado, abençoa, não deixe esse irmão, essa irmã, essa pessoa desistir de uma vida altruísta, de uma vida generosa, de uma vida abençoadora. Não deixa nada e nem ninguém roubar, não deixa o inferno roubar do coração dele, do coração dela, a graça da generosidade e a graça de abençoar. Obrigado, 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 obrigado. Muito obrigado por esse tempo. Oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Então, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, quem é generoso, quem tem essa marca no coração, tem a marca do coração de Deus. Que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque agora estamos indo rumo aos 500, tá bom? Inscreva no canal, aperte o sininho de notificação. Se você quiser comentar aí, compartilhar com alguém, compartilhe, comente esse vídeo. É sempre bom estar interagindo com os irmãos, tá certo? E nós esperamos você no nosso próximo programa, na nossa próxima mensagem, com a graça de Deus.